Olá, tudo bem? Administração Eclesiástica, aula de número 2. Eu sou Eduardo Maciel. Agora nós vamos falar de 4 passos para uma administração ideal. O primeiro passo é o planejamento. Lucas 14, 28 diz que quando você for construir uma torre, antes mesmo de começar a construção, você deve sentar para calcular esses gastos, para ver se você terá condições de iniciar e terminar essa obra. Tudo na nossa vida gira em torno de planejamento. Quando não há planejamento, as coisas não irão sair como você imaginava. O segundo passo é a organização. Em Marcos 6, 39 ao 44, nós temos um grande milagre da multiplicação de pães e de peixes, aonde 5.000 homens, fora mulheres e crianças, precisavam ser servidas. Como servir uma multidão com pouco material humano? Jesus ele era sábio, Jesus ele era organizado, ele separou grupos de 50 em 50, de 100 em 100, e ele teve um bom êxito ali, porque todos se alimentaram e ainda sobrou no final 12 cestos cheios com as sobras para não haver desperdício. O terceiro passo é dirigir, delegar competências. É importante você não ser centralizador, não querer fazer tudo sozinho. É importante você delegar, dividir as tarefas, porque eu tenho certeza que dividindo nós teremos um trabalho ainda mais eficiente, um trabalho ainda melhor. E o quarto passo é controlar ou supervisionar, que nessa aula a gente verá com muitos detalhes. Planejar, como eu disse, é o primeiro passo, é o processo de predeterminar um curso de ação. É pensar no que se quer alcançar, onde se quer chegar e o que é preciso para realizar. É pensar com antecipação, é ter antevisão, é prever os resultados. Tudo na sua vida vai funcionar melhor se você tiver planejamento. Uma vez eu ouvi algo muito interessante, um comparativo entre os japoneses e os brasileiros. Esse comparativo diz o seguinte: o japonês ele planeja 4 anos para executar uma tarefa em 1 ano, uma grande obra ou uma grande construção. Ele planeja 4 para executar em 1. Isso é o japonês. E o brasileiro? O brasileiro é o contrário. O brasileiro ele planeja em 1 para realizar em 4. Aí o trabalho é muito mais denso, muito mais demorado, porque faltou planejamento. O segundo passo aqui é como planejar. Como eu devo planejar? Primeira coisa, ore, peça direção a Deus como Josué fez no capítulo 6. Estabeleça objetivos, como Paulo ensinou em Filipenses capítulo 3. Elabore um programa de procedimentos. Sabe aquele checklist que você vai marcando cada procedimento, cada tarefa, cada etapa? Faça isso. Prepare um calendário. Nós trabalhamos com prazos, trabalhamos com calendários e precisamos planejar dentro das metas. Você precisa de um calendário, você precisa entender a cronologia. Faça orçamento, como eu acabei de citar na outra aula sobre construção de torre. Antes de construir uma torre, faz os cálculos para ver se você vai ter condições de terminar, de começar e de terminar. Inclusive, o planejamento não é só financeiro, o planejamento é de esforços, o planejamento é de tempo, o planejamento ele fala sobre tudo. É muito importante ter um orçamento dentro do planejamento. O segundo passo é organização. Mas o que é organizar, professor Eduardo? É o processo
de colocar homens e mulheres dentro de uma estrutura para o alcance dos objetivos. Em Êxodo capítulo 18, todos foram colocados ali numa mesma estrutura para que o objetivo fosse alcançado. Se não houver organização, haverá bagunça. E quando há bagunça, quando não há uma liderança, aí todo mundo perde. Perde-se tempo, perde-se recursos, perde-se trabalho. Os esforços são multiplicados. É necessário sentar primeiro para organizar. Terceiro passo aqui é dirigir. Mas o que é dirigir? É fazer com que as pessoas tomem ação efetiva. As pessoas elas não podem ser apenas reativas. As pessoas elas precisam ser reativas. Em um líder, alguns requisitos são importantes. Por exemplo, proeminência. Ele vai à frente e as pessoas acabam entendendo que aquele que está organizando, aquele que está dirigindo é o nosso líder, é aquele que está dando ali as diretrizes. Segundo, influência. Quando ele tem a proeminência, quando ele vai à frente, ele acaba influenciando e os outros o seguem, porque ele é um líder, porque ele foi preparado para isso. Qualidades necessárias para dirigir. Se você é um líder, se você está na direção, na condução, você precisa dessas qualidades. Impulso, dinâmica, que é uma vida dinâmica, autocontrole, que é o domínio próprio, exemplo, você tem que ser um exemplo de positividade, de serviço, de ensinabilidade, você tem que estar apto, pronto para ensinar. E a perceptibilidade, você precisa perceber o que tem se passado, o que está acontecendo à sua volta. Existem líderes que são muito distraídos. As coisas acontecem perto dele e ele não está vendo. É importante você ter essa perceptibilidade. Perceba quem trabalha no seu time, perceba as pessoas que estão ausentes, perceba o que você pode fazer para melhorar. E o quarto passo e o último dessa aula é controlar. Até que você tenha realizado o seu plano, ele não pode deixar de ser supervisionado para ver como ele está sendo realizado e fazer então as mudanças necessárias. Todo desenho precisa de alterações, todo projeto precisa de mudanças pontuais. A gente não começa certo e termina certo. A gente começa certo e vai ajustando para que tudo dê certo ao longo do processo. Então, um líder ele deve saber o que controlar, para quem controlar e como controlar. Isso é de suma importância e eu vou até falar novamente para você gravar aí. Um líder ele precisa saber o que controlar, ele precisa saber como controlar e ele precisa saber para que controlar, supervisionar. Chegamos ao final da aula de número 2 de administração eclesiástica. Ainda tem bastante coisa. Eu espero que você já tenha baixado o seu material didático na plataforma. Baixe o seu material didático, estuda bastante, porque esse módulo é muito importante para a sua formação. Forte abraço, até a próxima aula.